Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, mais um Minuto com Deus, uma palavra abençoada para a nossa vida, amém? Bom, hoje nós vamos falar como viver pela fé, né? Tendo obras e obediência, né? Versus obediência, como diz a imagem aí. Então hoje nós vamos ler Romanos capítulo 4. Nós vamos falar sobre Abraão, que foi justificado pela fé, né? Porque tudo que nós fazemos, Deus vai nos alertar, vai nos cobrar depois. Tudo que nós fazemos tem um preço, certo? E aí a gente é justificado por tudo que nós vivemos, né? E principalmente pela fé. E aí no texto, eu não vou ler aqui tudo, mas vou dizer somente 2 pontos que é muito importante para a nossa vida, né? Então, eu fiz a minha colinha aqui. Vamos ler juntos comigo e através disso eu vou explicar nesses 2 pontos, ok? Bora lá comigo. Bom, justificado pela fé. Como assim? Nesse capítulo de Romanos, capítulo 4, né? Se você for ler, né? Leia, se for o caso, né? Tira um tempo para ler e tirar suas próprias conclusões. Mas para você entender um pouco sobre o capítulo 4, Paulo explica sobre Abraão, o que aconteceu com Abraão, como que foi a fé dele, por que ele é o pai das multidões, né? Por que ele foi escolhido também. E tudo isso mostra que Abraão viveu pela fé. Ele teve obras, ele fez muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele obedeceu a Deus. Por que eu quero dizer isso? Nesse capítulo, o Senhor nos mostra quanto temos que buscar a Deus para Ele nos mostrar como estamos agindo no nosso dia a dia. Tanto na parte de alegria, que a gente tem dias de alegres, a gente tem dias muito felizes, mas tem dias que a gente está cansado, sobrecarregado, que a gente está simplesmente vivendo em pecado e a gente não consegue controlar. E aí, durante as nossas atitudes, como que a gente começa a agir nas dificuldades, né? Tanto nas dificuldades, tanto a parte boa da vida, né? E tendo boas obras, é bom ter boas obras? Sim, é bom a gente fazer muito bem para o próximo, principalmente para as outras pessoas, mas tem que dar fruto de alguma forma, né? A gente pode estar fazendo obras boas, mas ao mesmo tempo tem que dar fruto. E Deus mostra isso e Paulo fala explícito aqui, que a gente andando em passos de fé, a gente tendo promessas de Deus, né? Vem pela fé. A gente precisa ser fortalecido, mas principalmente a gente precisa cumprir com o que Deus pede pra gente, que é a obediência. Né? Obedecendo a Deus, a gente vai buscar mais do Senhor e Ele vai nos mostrar como vamos ser justificados pela fé. E aí, essa conexão que Ele quer que nós temos, Ele exige a obediência como todo pai quer para o nosso bem. Se Ele quer que a gente obedeça às leis dele, é por algum motivo. E Ele quer que você obedeça porque Ele tem uma promessa para a sua vida. Ele tem algo para você, então precisa obedecer. É a mesma coisa, o meu pai ele pede para me obedecer em algumas coisas. Se eu não obedecer, eu não vou ganhar. A gente isso vê desde pequeno. Por que a gente vê isso? Porque é natural a gente perceber que o pai quer coisa boa para a gente, né? Só que a gente está esquecendo da essência de Cristo. A gente está perdendo, os seres humanos estão perdendo a essência de Cristo, estão esquecendo a quem devemos obedecer. E a maioria de nós estamos obedecendo o nosso próprio eu, fazendo da nossa própria vontade e deixando a gente no centro da nossa vontade, sendo que quem tem que estar no centro é Deus. E aí, quando Jesus entra na nossa vida, a gente coloca Ele no nosso coração, deixa Ele entrar e fazer a varredura, Ele vai nos mostrando o que tem de errado e vai tirando, e através do tirar, Ele mostra o que devemos obedecer, como devemos viver pela fé. Então, nesses 2 pontos, eu vou mostrar a visão que Paulo teve sobre essa mensagem, sobre
a justificação de Abraão pela fé dele, ok? O primeiro ponto tem 3 palavras: enfraquecer, reconhecer e duvidar. No versículo 19 e no versículo 20, eu vou ler aqui para vocês, que fala assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Nesses 2 versículos que eu li, eu fiz uma anotação que é a chave para a nossa vida. Perdão. Fala assim: Abraão não se enfraqueceu na fé, e muitos de nós enfraquecem por ouvir o mundo. A gente escuta tanta coisa do mundo, a gente escuta tanta notícia, tanta gente falando besteira, que a gente alimenta aquilo ali. E aí a gente enfraquece na fé. A gente escuta a fofoca de um do outro, a gente escuta que, fulano fez isso e não sei o quê. Então não quero mais fazer isso. Não quero ir numa célula mais porque fulano fez aquilo. Não quero ir naquela igreja porque o pastor falou aquilo, porque ouviu falar. Calma, gente. Abraão não se enfraqueceu na fé e muitos de nós enfraquecem por ouvir o mundo. Abraão reconheceu a sua idade, reconheceu a sua posição, quem ele é, ele reconheceu a sua identidade, né? Mas não desistiu, ele permaneceu firme, sabendo que Deus estava com ele. Abraão não duvidou da promessa de Deus para a sua vida, ele creu até o fim. Ele foi abençoado de acreditar no Senhor. Quando a gente acredita, quando a gente confia no Senhor, a promessa do Senhor vem sobre nós e é cumprido o que Deus fala pra gente, que Ele tem uma promessa para nós. Mas quando a gente obedece, quando a gente permanece firme. Aí tem gente que fala assim: mas nada acontece com a minha vida, eu odeio a minha vida porque nada acontece. Será por quê? Será que você está obedecendo a voz de Deus? Às vezes você nem escuta a voz de Deus, você escuta mais o mundo e você mesmo do que a Deus. Então, uma reflexão para você, um desafio, né? Meu marido pediu para fazer esse desafio e eu falei que eu nunca pensei nisso antes. É o quê? Você sentar e ficar 5 minutos de olhos fechados, 5, 10 minutos, e deixar, faça uma oração pedindo a Deus para falar com você. Espera, aguarde com paciência. Ele vai falar com você. Você ora, se for o caso, lê a palavra antes, mas fique 5 ou 10 minutos com os olhos fechados, esperando a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, é o seu eu que está falando mais alto do que a voz de Deus dentro de você. Temos que prestar atenção nisso. Então, que possamos ficar firmes na presença de Deus, firmes na fé e reconhecer quem somos nós em Deus, reconhecer a nossa identidade e nunca duvidar de Deus, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala 2 palavras: fortalecido e entrega. No versículo 20 a 25, eu vou ler aqui para vocês, de Romanos capítulo 4. Versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi acreditado em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido a sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi creditado como justiça. As promessas lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. E quem Deus creditará justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte
por nossos pecados e ressuscitado pela nossa justificação. Aí o que acontece com isso, gente? O que acontece com isso? Abraão acreditou em Deus e foi fortalecido na fé, firmando na rocha. Abraão orou e creu que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Precisamos aprender a fixar os nossos olhos no Senhor e fortificar a nossa fé, que nada venha nos abalar. Abraão entregou seu filho Isaque para Deus. Quem conhece a história de Abraão sabe que Abraão entregou seu filho Isaque. Foi um teste de fé que ele teve que fazer porque Deus pediu. E por amor a ele, o que podemos entregar? Na verdade, o que podemos entregar todos os dias para Deus? Se você for pensar, o que podemos entregar? Deus entregou seu filho por amor aos nossos pecados. Mas o que você pode entregar para Deus hoje? O que você está disposto a entregar para Deus hoje? Gente, é muito fácil a gente falar assim que a gente é crente, que a gente é evangélico. Mas eu disse na imagem que eu postei lá no meu Instagram, vou deixar para vocês embaixo, sigam lá, é algo que mexeu muito comigo, que quando você entrega o seu coração para Deus, é Ele que age. É o Espírito Santo que age dentro de você. E através disso você é fortalecido. E a partir disso que você é fortalecido, você começa a entregar mais para o Senhor a sua vida. E deixar Ele fazer. Deixar Ele fazer. Eu sempre falo e vou repetir aquela frase que eu estou careca de falar aqui. Você transborda aquilo que você alimenta. E o que você tem alimentado? O que você tem entregado para as pessoas? Como está sendo a sua atitude nas suas dificuldades? O que está gerando em seu coração que está frutificando? Que tem que dar fruto, em alguma hora tem que dar fruto. Não é só alimentar, Paulo diz, né, para a gente não ser somente ouvintes, e isso está lá em Filipenses, se não me engano. Para a gente não ser ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Então, que a gente não só apenas ouça, mas que a gente possa praticar. Então, eu estou deixando aqui um livro para vocês lerem, Romanos capítulo 4. Leia, absorve, interprete, observa o texto e aplica a palavra na sua vida. A aplicação que veio para mim foi esses 2 pontos. Eu preciso, quando a gente se sente fraco, é o que a gente se sente forte, é na hora que a gente se sente forte. Quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente fraco é na hora que a gente está mais forte. Você sabia disso? Paulo fala sobre isso. E a gente precisa reconhecer quem nós somos em Deus. Reconhecer o que você está fazendo, reconhecer suas atitudes. E também nunca duvidar da presença de Deus, o que Ele pode fazer pela sua vida. Para de reclamar, pare de murmurar. Eu estou aprendendo isso, eu estou num tempo de acreditar no Senhor, que Ele está fazendo muitas coisas por mim e muitas coisas pela minha família. E eu creio na presença do Senhor. O que Ele fez na minha vida, gente, não era para mim nem estar aqui pregando uma mensagem para vocês, e muito menos ter uma família, um filho, casada. Sabe? Não era nem para mim estar aqui, mas Jesus me escolheu, Jesus escolhe você. É só você crer e acreditar que Ele pode fazer muito mais. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é tudo. Ele é o nosso Pai, nosso Salvador, Ele é tudo que nós temos. Então, reconheça quem você é em Deus, reconheça que você é filho amado, reconheça que Ele está te chamando. Se entregue mais para o Senhor, se entregue mais, leia mais a palavra, porque é isso daqui que é alimento para a sua vida, para na hora da dificuldade você não se enfraquejar, para você não achar que o mundo acabou, entende? Por que nós estamos vivendo ansiosos, estressados? Por que a gente está vivendo nesse mundo de depressão? Porque a gente não crê que Deus pode fazer muito mais para nós. A gente está perdendo a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Então, observe-se, comece a observar as suas obras,
como está a sua obediência a Deus e simplesmente como você está vivendo. Você está vivendo por fé mesmo ou está vivendo pelo seu eu? Pois é, a gente precisa entender, né, que Deus tem uma visão para nós e é gerado o tempo inteiro que Ele quer, Ele demonstra o amor por nós através de Cristo, e Cristo está sempre conosco, né? Então que a gente seja fortalecido e que a gente possa se entregar mais para o Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que Deus possa tocar mesmo no seu coração. E não se esqueça, né, de compartilhar essa mensagem para outras pessoas, que elas também possam ser tocadas e que elas reconheçam quem elas é em Deus e que elas possam ver como estão as atitudes dela, para elas obedecerem a Deus, a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus e orando e enfim. Porque aí nós vamos ser justificados pela fé, porque vai chegar um dia que o Senhor vai nos chamar na hora do julgamento. Ele vai te perguntar o que você fez pelo Filho dele, Jesus, e as obras que você fez e o que você fez, obedeceu a ele. E aí vai ser pesado o fardo que vai cair em cima sobre você. Pois é, a gente precisa reconhecer hoje e se arrepender, como eu disse no vídeo anterior. Se arrependa, ok? Deus abençoe sua vida. Deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas reconheçam a palavra de Deus. Amém? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.